Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Meditai. Graça e paz a todos vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Hoje nós vamos falar sobre uma prática romana, no nosso tema de hoje, uma curiosidade bíblica, uma prática romana chamada necroforia. Lá em Romanos, capítulo 7, verso 24, Paulo fala assim: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo ali está fazendo alusão a uma antiga prática realizada pelos etruscos, conhecida como necroforia. Essa palavra necroforia, ela vem do grego nekros, que significa cadáver, corpo morto, e mais o verbo forel e o sufixo ia. Forel significa trazer. Então a necroforia seria algo como trazer um corpo, um cadáver, trazer um cadáver. Mas como assim? Esses etruscos, eles eram uma civilização antiga, anterior aos romanos. E eles tinham uma prática peculiar de punir os assassinos que praticavam crimes dolosos. O que é um crime doloso? O crime doloso é todo aquele crime que é intencional. O crime doloso, ele é praticado quando o autor tem a intenção de praticar, ou seja, ele não é acidental, havia uma intenção, havia um planejamento. O crime doloso ele é feito com maldade, com planejamento, com intencionalidade, diferente de um crime acidental. Então, toda vez que um assassino ele procedia dessa maneira, o que os etruscos faziam? Eles pegavam o corpo morto, né, o corpo daquele que foi assassinado, e eles o prendiam ao corpo do assassino, né, o costuravam, amarravam, prendiam junto com o corpo do assassino. E ele tinha que, a partir dali, conviver, né, com esse corpo em decomposição unido ao dele, exalando mau cheiro, se decompondo, se deteriorando, apodrecendo, o corpo em estado ali de putrefação, e ele tinha que ficar ali exalando todo aquele odor, todo aquele mau cheiro, e que era ali inspirado, né, pelo condenado, e ele tinha que fazer isso daí, enquanto o corpo ia apodrecendo junto com o dele, até que ele, em algum momento, morria em decorrência dessa contaminação. Então isso é a necroforia. E o que o apóstolo Paulo está tentando nos dizer, né? Se você olhar lá no Romanos 7,15, há um brado de agonia do apóstolo quando ele fala da luta que ele tem contra o velho homem, né? A sua velha natureza, que fica ali numa luta constante com o novo homem. Então ele fala, né, eu quero fazer o bem, mas eu não, quando eu penso, eu vejo que o mal está comigo. Ele fala de uma luta travada, de uma guerra, né, entre o seu homem interior e o seu homem exterior. Uma guerra entre o velho homem, a velha natureza, as velhas práticas e a sua nova natureza renascida. E ele fala como que ele queria se desvencilhar dessa velha natureza para poder agradar ao Senhor, agradar a Deus inteiramente, mas ele não conseguia. Então ele dá aquele brado lá de Romanos 7,24, né, que ele fala: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o homem por si só não tem essa capacidade. Ele não consegue se desprender por si mesmo da sua velha natureza. Existem religiões e
e seitas e pensamentos, movimentos que acreditam que através de uma cartilha de boas maneiras, de boas práticas, nós conseguimos anular essa inclinação que temos. Só que isso é apenas uma enganação, porque a Escritura vai nos ensinar que somente através do poder libertador da verdade do Evangelho é que nós vamos conseguir realmente ser livres. Então o apóstolo fala, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por isso no verso 25 ele diz, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então assim, portanto, você e eu, debaixo da graça, pelo poder de Jesus, podemos vencer essa velha natureza. E sabe quando, na verdade, isso vai acontecer de fato, essa guerra vai acabar? Porque hoje é uma guerra travada. São duas vontades coabitando num mesmo invólucro e lutando uma contra a outra. Mas um dia essa guerra vai acabar. Essa guerra vai ser vencida no arrebatamento com Cristo, quando a palavra vai dizer que aquilo que é mortal será revestido da imortalidade e aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade e aquilo que é vergonhoso será revestido de glória. Então nós seremos libertos da presença do pecado, da nossa velha natureza corrompida. Tragada foi a morte pela vitória, oh glória. Então era disso que Paulo falava, queridos. Ele compara a velha natureza com um corpo em decomposição, um corpo morto, um corpo fétido, um corpo apodrecido. E é justamente isso que a velha natureza produz, um mau cheiro, um mau odor, porque nós, diz o apóstolo Paulo, somos o bom perfume de Cristo. Aleluias. A igreja é comparada a um jardim fechado, com muitas flores perfumadas. Então, assim, querido, a nossa luta vai permanecer. A nossa velha natureza combatendo a nossa nova natureza em Cristo. Mas ela não pode prevalecer. Por isso, o Espírito de Deus age em nós para nos dar força, para superarmos toda a intenção do nosso coração, que é inclinado a se desviar do Senhor. Mas na força do Espírito de Deus, nós continuaremos vencendo essa luta até que seja lá o dia da nossa grande libertação, onde essa guerra vai findar e onde, como nós dissemos, aquilo que era vergonhoso se revestirá de glória e estaremos então com o Senhor livres de toda a afetação e de todo o poder da nossa velha natureza. Que Deus abençoe tua vida. Amém.